Nutricionista Eduarda Barros, né? Alimentação saudável, como recomeçar o ano priorizando a sua saúde. A gente tá falando aqui nos bastidores, ela diz que considera muito normal, inclusive, essa pequena mudança de hábito nossa no final de ano, quando tem muita oferta, né? Ali um pouco mais gordurosa, às vezes com mais salgada e principalmente com a presença também de açúcar, né? Mas tudo bem, passou essa etapa, como retomar um cardápio mais saudável para que 2026 faça a diferença também na sua vida. E aí, Duda, de fato é possível a gente fazer exatamente essa mudança já agora nesse mês, enquanto o corpo ainda está meio que de ressaca do que foi a virada? Muito bom dia. Bom dia, gente. Vamos lá. Então, o mês festivo sempre vai acontecer, né? Nós acabamos de sair do final do ano, a gente tem Natal, Ano Novo, enfim, muitas confraternizações, sendo que isso não é motivo para que a gente viva demais. Então, mas vamos recomeçar. Como é que a gente recomeça? Pelo básico. Aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de FLV, que a gente chama de frutas, legumes e verduras, e aumentar o consumo proteico e de fibra. A gente fazendo isso aí, o básico que funciona, com certeza o nosso organismo ele responde muito mais rápido e a gente consegue voltar à rotina também. E fundamental, que poucas pessoas falam também, é o sono. A gente passa por um momento muito festivo e a gente deixa a desejar no sono. E geralmente as pessoas, quando costumam dormir mal, no dia seguinte ela tem episódio de compulsão alimentar. Por quê? Porque durante a noite a gente regula hormônios muito importantes, como leptina, grelina, hormônios de saciedade, prazer, da fome. E quando a gente não dorme bem, provavelmente no dia seguinte a gente vai ter alguns episódios de compulsão, alguns episódios de uma fome excessiva. Além do cardápio, da mudança do cardápio, também essa mudança de hábito é fundamental. Quando você fala do sono, a gente está falando daquelas famosas 8 horas mínimas para que o corpo se recupere? Isso, e as pessoas às vezes elas têm horários diferentes, né? Tem pessoas que com 6 horas ficam muito bem, mas eu recomendaria pelo menos 8 horas. Eu sei que isso não é para todo mundo, porque a rotina das pessoas são diferentes, mas o ideal seria mais ou menos isso, 8 horas. É fundamental. Você falou aí do FLV, gostei dessa sigla. Novidade, né? Vou ficar agora usando ela no meu dia a dia. Então, alimentos saudáveis é bom todo dia? Quer dizer, eu estou me deslocando para o trabalho, você está se deslocando para o trabalho, o Kel, a turma aqui do estúdio. O ideal seria começar o dia já exatamente adotando essa estratégia? Exatamente. Então, como eu falei, a rotina das pessoas são completamente diferentes. Mas isso não justifica que não dá pra gente encaixar com o mínimo. A gente acordar de manhã, um copo de água em jejum pra gente já acelerar esse metabolismo, ligar esse corpo. Uma porção de frutas, uma porção de carboidrato, como, por exemplo, pão, macaxeira, inhame, raízes, né? E uma porção de proteína que a gente encaixaria o ovo. A gente fazendo essa refeição completa, provavelmente, ao longo do dia, a gente vai diminuir essa necessidade de comer excessivamente, essa fome descompensada e desgovernada. Então vamos tentar montar aqui na cabeça, né, de quem está nos acompanhando o que seria um dia ideal da alimentação considerada saudável. A gente começou o dia já priorizando essa mudança de hábito, essa questão da água eu até já sabia, e também adicionando ali alimentos naturais. Chegou a hora do almoço, o cara está na rua, não levou a marmitinha dele, não preparou nada e tem que ir comprar comida. O que é que seria o ideal nessa compra? Vamos lá. O que eu falo para todos os pacientes, por exemplo, eu vou em um restaurante self-service, como é que eu monto meu prato? 50% do prato, metade mesmo de salada. Então, eu posso abusar de salada. Combinado. E as outras 25 eu faço carboidrato e proteína. Então, arroz e feijão, ou macarrão, macaxeira, batata inglesa, que é um carboidrato excelente no processo de emagrecimento. Ou as proteínas eu vou para carne, ovos, peixe, frango e por aí vai. E uma dica, porque a gente tem muito costume de, quando pega a salada, a gente rega e banha a azeite. Apesar de ser uma gordura muito boa, tem muita caloria. Então, se a gente conseguir regar essa salada com só um salzinho, um vinagre ou um molhinho mais natural de fruta, iogurte, com mel e mostarda de mel, seria o mais indicado do que a gente banhar azeite. Por mais que seja muito saudável, é muito calórico. E quando você fala das saladas, saladas cruas, né? Exatamente. Ou usando os alimentos cozidos, que eu percebo que às vezes tem aquela que é feita no vapor, né, também. Com certeza também à vontade. Só existem alguns carboidratos que a gente precisa pesar, como, por exemplo, a batata inglesa ou a abóbora, né? Mas de resto, à vontade mesmo. Então, a abobrinha, chuchu,
repolho, couve-flor, couve-folha, é para fazer diversidade. E lembrando que quanto maior for a diversidade, mais fácil você vai conseguir aderir todos os dias. Porque às vezes as pessoas reclamam da mesmice, sabe? Antes se falava das cores que tinham que estar no prato. Quanto mais colorido, e aí se referia à salada, era um sinal ali legal para você dar uma mudança. Esse conceito ainda continua existindo? Continua. Quanto mais cor você tiver, provavelmente mais nutrientes você vai ter. Exato. E dificilmente você vai adoecer. Então vamos lá, o cara teve o café saudável, teve esse almoço saudável, aí chegou a noite. Qual seria a sugestão para a noite? Antes de falar Aliás, da noite... à noite, o que é considerado para o nutricionista à noite? É após as 18 horas? Já pode ser considerado jantar? Ou 19, 20 horas? O que seria? Eu vou te falar assim, que eu falo para todo paciente. Você vai descobrir qual é a sua noite. Porque eu tenho um paciente que sai do trabalho às 5, mas eu tenho um médico que sai do plantão às 7. Então, também depende, sabe? Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa que é muito importante, que é o lanche da tarde. Geralmente as pessoas costumam no final da tarde ficar mais ociosas, porque tá saindo do trabalho, tô pegando o menino na escola, eu tô indo para casa. E a ociosidade leva à palatabilidade. O que é isso? Os alimentos palatáveis, doce, fritura, embutido. Então eu passei o dia cansado, hoje foi um dia muito pesado no trabalho, então eu mereço comer. Na verdade, você merece comer comida saudável. Então, quando chegar em casa, eu desejo que você coma algo saudável e não a palatabilidade. E como é que eu vou reduzir essa palatabilidade? Se eu fracionar minhas refeições ao longo do dia. E aí, então, eu vou fracionar e aí é que entra um lanche da tarde. Esse lanche da tarde provavelmente vai reduzir essa fome descompensada à noite. Então, nesse lanche da tarde, eu fizer uma porção com frutas e uma proteína. Por exemplo, pode ser um patezinho de frango ou até a proteína em pó, como whey protein, né? Mas aí um lanchinho que te deixe saciado e evite que você descompense à noite. Essa questão que o nordestino tem como tradição de, às vezes, comer raízes à noite, isso é bom ou é ruim? Demais! A não ser que você coloque charque calabresa. Mas assim, a raiz é maravilhoso, é um carboidrato com baixa caloria, enfim, que vai te deixar saciado e vai fazer um aporte também de estoque de glicogênio muscular, que é uma energia intramúsculo. É maravilhoso. Tudo isso vai ajudar, né? Exato. Agora, é mito ou verdade consumir qualquer uma dessas refeições com líquido? Ó só, eu prefiro que não. Para que você coma e não fique estufado. Certo. E às vezes quando a gente consome com, por exemplo, um suco de fruta adoçado, e aí a gente vai provavelmente fermentar. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, né? Então quer dizer que essa ideia de você fazer a alimentação sem a presença do líquido, e aí se a gente vier a fazer essa ingesta, deve ser quantas horas depois? Pelo menos 20, 30 minutos depois. Ah, não chega a 1 hora. Isso, não. 20, 30 minutos depois. Aí, tranquilidade, já pode tomar seu líquidozinho. E aí pode ser água, pode ser suco, de preferência sem açúcar? De preferência sem açúcar. Vamos tentar não incluir, porque já tem açúcar natural da fruta. Eu sei que tem frutas que a gente não consegue, né? Isso. Mas a gente vai começando a reduzir. De 2 colheres eu passo para uma, de uma depois eu vou baixando para meia e por aí vai. Perfeito. Quando a gente está falando isso, a gente está falando do condicionamento, né? Possivelmente de alguém aí de meia idade, já na fase adulta. Se a gente fosse incluir nessa história aí o nosso filho adolescente ou uma criança que está ali em desenvolvimento, a gente poderia manter essa mesma lógica, Duda? Com certeza. Falando em adolescentes que geralmente estudam também, eles costumam estudar muito à noite. É uma geração que estuda bastante à noite. Então, até para eu reduzir nesse estudo, eles quererem essa palatabilidade de estudar comendo muito chocolate, muita fritura, muito doce, eu preciso fracionar mais ainda essas refeições, como, por exemplo, esse lanchinho que eu falei, que vai ser fundamental, esse lanche da tarde. Existe, tá certo. Existe alguma particularidade em relação à questão da mulher? Porque a mulher, obviamente, tem essa questão que envolve a menstruação, há uma desregulação hormonal ali muito grande, isso interfere na mudança do hábito alimentar, um desejo às vezes por chocolate, por exemplo, ou algo mais doce que pode também afetar a questão do peso? Com certeza. A mulher no período pré-menstrual, né, TPM, a famosa TPM, ela fica numa necessidade absurda daquilo que eu te falei, que é a palatabilidade. E como é que a gente reduz isso? Aumentar muito o consumo de água. Aumentar o consumo proteico também, porque vai te deixar mais saciado. Então, provavelmente, a gente não vai ter essa necessidade absurda. E a outra coisa é comer o doce. Porque, às vezes, a gente tem muito costume de, assim, eu quero tanto comer aquele doce, mas aí eu começo a mascarar com vários docinhos fitness. Então, eu comi 12 docinhos fitness e depois eu ainda vou querer o doce mesmo, o doce, o chocolate mesmo. Então, tá no seu período pré-menstrual, não conseguiu regular com fibra, com água, com proteína, coma seu doce, seja feliz. Porque provavelmente, comendo aquele doce, você vai parar aquela vontade e vai seguir o baile. Mas se você ficar contornando, comendo doce fitness, não vai é rolar. legal, né? Exato. Você não falou de pão. O pão é condenado? De jeito nenhum. Eu condeno o pão quando a gente recheia ele de forma errada.
Esse aí que eu condeno o pão. Aí também é demais, né, Kel? Um pão só com vento, aí não dá, né? Porque pão com pão, aí não pode. Tem gente né? que chega lá que me chega com pão e 4 colheres de sopa de manteiga ou de margarina. Aí, pelo amor de Deus. Pois é, tem esse detalhe, né? É. Essa mudança realmente é complexa. Agora, quando a gente fala, claro, dessa questão que envolve a alimentação, se a gente quer um resultado ideal, parte do que é feito com a alimentação tem que ser compensado com atividade física, né? Completo. E aí vamos colocar aqui dentro da realidade da maioria. Nem todos vão para academia, mas o que é que a gente poderia fazer? A caminhada, a corridinha, isso de certa maneira se compõe positivamente? Eu Pedalada falo, também. O padrão ouro da atividade física sempre vai ser o treino de força, a musculação. Quando a gente fala no envelhecimento saudável, a gente precisa falar de ganho de massa muscular. Então, o padrão ouro seria o treino de força. Mas eu entendo que não é todo mundo que gosta, né, Patrícia Barros? Então... É a mãe Patrícia Barros, ela sabe disso, vai lá. Então, o que é que eu recomendo? Faça o que você gosta. Pilates, musculação, bike, natação, não me interessa. Faça, se movimente. Afinal de contas, se você quer ser o adulto que tem dificuldade até de pegar alguma coisa no alto, o idoso, né? De pegar uma coisa com dificuldade na geladeira, então treine, meu amigo, treine. Não me importa o que, mas treine. E faça o que lhe faz bem. É fundamental. Agora, Duda, em relação a pessoas que, por exemplo, já têm aí dentro uma glicemia muito elevada, já é considerado pré-diabético ou já tem o diagnóstico de diabetes, ela precisa de uma dieta específica, já a partir de uma conversa ali, um bate-bola com o médico, porque no dia a dia ela vai ter que adicionar medicamentos também, né? Com certeza. Eu falo muito que a nutrição, ela é completamente individualizada. Então, eu nunca vou conseguir passar a mesma dieta para todo paciente. Primeiro porque eu tenho diferentes patologias, então eu tenho aí diabetes, hipertensão ou outra, como oncologia, enfim, por aí vai. Mas eu também tenho a gente tem um negócio chamado a taxa metabólica basal, que de cada pessoa é diferente. Então, até isso interfere, né? E para o paciente diabético, ele precisa fazer uma contagem de carboidrato. A gente precisa fazer a regulação aí do carboidrato para esse paciente, para que ele não descompense. Agora, antigamente, quando eu via alguém muito estressado, a pessoa esquecia de comer. Aí desregulava o horário e aí comia alguma bobagem. Hoje eu já sei que é o contrário. Às vezes tem pessoas que estão estressadas e acabam adicionando coisas e comidas que são relacionadas ao prazer ali para saciar aquela situação do estresse. Resultado, desregula também e o corpo em algum momento vai cobrar isso, né? Exatamente. A gente hoje vive uma era muito imediatista, né? Então, e eu coloco na comida as minhas frustrações. Eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu conquistei, eu como. Eu não conquistei, eu também vou comer. Sendo que, na verdade, ele tá ali com um único objetivo, o alimento, né? Que é nutrir. Claro que a gente partilha de bons momentos sempre com o alimento. Datas comemorativas, datas festivas, aquela comida afetiva que lembra a casa de mãe. Mas colocar nossas frustrações no alimento não é o caminho certo. E aí eu trabalho muito essa parte comportamental no consultório. Do ponto de vista biológico, né, e da questão física, homens e mulheres, eles processam diferentes os alimentos? O corpo reage de uma forma para um e para outro? Até nisso, o homem tem sorte. O metabolismo do homem, geralmente, ele é mais acelerado. Da mulher, não. E a mulher, ela passa também pelo período menstrual e as diversas alterações hormonais ao longo da vida. Com menopausa, pré-menopausa, o climatério, que aí, sempre a mulher vai perder com mais dificuldade. Então, de alguma forma, tem que ter uma atenção maior também com a parte física, tentando encaixar essa questão alimentar e também a parte física. Quando a gente está falando de uma mudança de hábito, ou uma retomada do hábito alimentar, o que é que a experiência indica? Já no primeiro mês, o corpo dá sinais de que está correspondendo? Completamente, porque a gente começa a desinchar. Nesse final de ano, a gente aumentou o consumo de água, consumo de embutidos e consumo de fritura e de sódio. Então, o corpo está completamente retido. 15 dias, pelo menos 15 dias, o corpo já responde muito. Ele começa a desinchar. E aí, a gente já começa a ver o quê? A roupa mais folgada, a pele sem estar tão marcada quando eu tiro a calça jeans. E aí, isso começa a instigar e o paciente querer mais e mais e mais. Olha aí, boa notícia, né? É verdade que o chá preto ajuda também a liberar esse líquido que está acumulado no corpo? Exatamente. E nessa fase eu gosto muito de indicar os chás diuréticos, como cavalinha, hibisco, chá verde e por aí vai. Claro que com moderação e precisa saber se é um paciente que pode tomar ou não. Mas não gosto de chá, Duda, não tem problema.
água. Água vai tirar demais a retenção. Olha aí, tudo isso ajuda de um modo geral. Para finalizar, já está a Vaninha ali tentando me regular o tempo, né? Mas em relação ao consumo de álcool, né? Está sendo muito comum um excesso, às vezes a gente está falando aqui da geração saúde, mas de algum modo o consumo de álcool, quando é, obviamente, em situação de diversão, e no dia a dia também o consumo de energéticos, né? E eu falei para você que eu já vi pessoas indo para academia tomando energético. Falar um pouco dessas duas coisas no final. Vamos lá. A gente tava até conversando aqui no off, né, sobre esse ano, que é um ano de muita comemoração. É um ano muito festivo, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem muitos feriados, então muitos feriados prolongados, então as pessoas costumam confraternizar mais ainda. Mas o que é que eu te falo? Não vai ser o último ano da sua vida, então não precisa beber como se fosse a última bebida da sua vida. E aí, quando a gente vai beber, eu prefiro sempre que seja destilado. Por exemplo, gin, whisky, vinho, vodka. Por quê? Porque ele tem menos calorias. E sempre beba aquilo que você bebe menos. Aquilo que você consegue beber em menos quantidade. Esse vai ser o ideal. Porque, na verdade, a bebida, ela puxa sempre o quê? O petisco. E aí é onde mora o perigo. Porque no petisco eu vou ter sempre amendoim, muitos queijinhos. E aí que começa o mix de inflamação do álcool com essa milhares de coisinhas que a gente come. E com relação ao energético, não é bacana. Quando a gente começa a condicionar o corpo a funcionar à base de cafeína, que tem no energético, a gente começa a ficar viciado. Então, e também atrapalha o sono. Então, até com relação à cafeína, eu peço para os pacientes, a partir de 3, 4 horas, não tomar mais. Eu tenho muitos pacientes que depois das 4 tomam. E, Duda, mas mesmo assim eu durmo super bem. Mas o seu sono não é o mesmo. Não é o mesmo, não né? É o claro, mesmo. O corpo em algum momento vai cobrar. Gente, a gente falou muito, mas faltou tanta coisa. Eu queria explorar ela aqui, a feijoada, a rabada, né? Tudo isso que é legal no final de semana, como é que a gente poderia administrar. E principalmente uma fala sobre a questão do consumo dos biscoitos, porque ele tem muita gordura injetada ali, principalmente os biscoitos recheados. Então a gente abriu essa série aqui com a Duda, mas é possível que a gente já marque aí um próximo retorno dela para falar sobre isso, porque daqui a pouco as crianças estão voltando para a escola. O que é que a gente vai escolher para a lancheira dos nossos filhos? Então a gente pode até pensar isso, Duda, numa próxima vinda, para fazer essa reflexão. Por hoje eu queria agradecer a presença da nutricionista Eduarda Barros, falando de alimentação saudável nesse processo de recomeço do ano de 2026. Feliz ano todo para você, tá certo? Para sua filhinha, e claro, seja muito feliz, a gente volta a se encontrar. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, gente. Obrigada. Valeu, é isso mesmo, hein? Mix Nutri. Agora a gente vai criar o quadro aqui para falar também de nutrição dentro da nossa programação, tá? 6h42, ó, o ano acabou. E a sua viagem de férias, nada? Atenção, viajantes, hein? A CVC tem a solução. É hora de embarcar. São as últimas vagas para você curtir aí as suas merecidas férias, tá? Férias de janeiro em Fernando de Noronha, 5 dias por 12 de R$236. Cruzeiro MSC Ciavil 7 noites, saindo de Maceió por 12 de R$363. Procure a loja CVC mais próxima e realize o seu sonho. CVC, a sua companheira de viagem. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Você é um vencedor. A sua constância e o seu empenho merecem um lugar com nota máxima. Sua superação e motivação merecem um lugar que te faça evoluir todos os dias. Sua atitude e coragem merecem um lugar que abre as portas para todos. O seu esforço merece SESMAC. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo esforço ser recompensado. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. Mix! Colégio intensivo, do infantil ao ensino médio. O melhor ensino, o melhor para seu filho. Vem para o colégio intensivo. Projetos, valores, sonhos a brilhar. A gente acredita no seu jeito de pensar. No intensivo a trajetória vira inspiração. 98.3 Mix.
O novo CRAS fica na esquina da ladeira Professor Benedito Silva com a Rua Marquês de Abrantes e tem capacidade de atendimento de até 1.000 famílias. Brinquedoteca, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, pátio coberto e salas multiuso são alguns dos ambientes. Além do novo Espaço Flechal, que oferece apoio para a comunidade. Essa é uma das iniciativas da Frente Social em andamento para a sua cidade continuar acontecendo para você. Acesse braskem.com/Alagoas. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Jornal da Mix. Trânsito. Acorda, Maceió. E Maceió tá acordando, hein? Quem tá trabalhando, quem não tá em férias, quem não tá tendo aí, quem mesmo com os filhos, né, mudando o horário da escola, tem que sair para trabalhar, já enfrenta trânsito moderado em Cruz das Almas, hein? Quem tá chegando aí na região de Cruz das Almas, sentido centro, tem trânsito moderado leve, né? Nada que dificulte aí o seu deslocamento. O cenário é bem diferente dos dias, né, cheios, com escolas e faculdades funcionando, mas o fato é que a gente já encontra também trânsito moderado na Avenida Fernandes Lima, sempre dá uma acumulada por conta dos semáforos da região, mas sem registro de acidentes. Pedi só para a Vaninha olhar o WhatsApp, ver se teve alguma interatividade, porque a gente tinha divulgado uma situação de acidente ou carro quebrado lá na Via Expressa, para ver se chegou alguma coisa, porque na nossa imagem aqui do Google Maps já não aparece mais, então em princípio deve ter sido resolvido ali alguma situação de carro quebrado, tá? 6h45. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Olha, ainda hoje a gente vai ter aqui Válbia Garrote, hein? A nossa advogada previdenciária, ela que trata de previdência dentro da Mix, e o assunto hoje é o que muda nas aposentadorias em 2026. Aconselho você acompanhar, porque as mudanças envolvem a conta, que vai implicar inclusive em tempo para aposentadoria. Então, logo mais, às 7h20, Válbia Garrote, o assunto é a Previdência, a nossa quarta Previdência, que recomeça já nesta semana com a advogada Válbia Garrote, tá bom? 6h46. Olha, moradores da rua Arsênio Fortes, no bairro do Pinheiro, estão preocupados com estrondos e tremores que vêm sendo sentidos na região. Segundo relatos, os barulhos ocorreram pela primeira vez no dia 25 e tem deixado a população assustada. O assunto foi tema de uma reportagem da TV Gazeta com o Silas Emanuel e está também aqui na Gazeta Web. A equipe foi chamada para apurar essa situação. Uma moradora contou que uma fossa que estava cheio de entulho ficou vazia logo após o estrondo, o que dá a entender que é como se tivesse aberto, né, algum tipo de buraco ali, e esse material acabou entrando. Ela relatou que o barulho ocorreu sem aviso e descreveu a sensação como se fosse dinamite ou gás acumulado. Preocupados com a situação, os moradores acionaram a Defesa Civil, mas segundo eles, a visita realizada alguns dias depois não trouxe soluções imediatas. A Braskem informou que o caso é de competência da Defesa Civil. Já a Defesa Civil, ela afirma que esteve no local e identificou que o estrondo aconteceu devido à secagem do fosso naquele momento, o que provocou os ruídos sentidos pelos moradores. O caso segue acompanhado aí pelas autoridades, enquanto os moradores permanecem atentos a novos episódios de tremores e barulhos da região. A gente quer se colocar aqui à disposição também dos moradores da rua Arsênio Fortes, tá? O nosso número é o 98170-9808. Caso você queira descrever algum relato, mandar algum áudio, pode passar para nós. E se esses estrondos ou abalos, né, como vocês sentiram aí, a sensação de tremor voltar a acontecer, sendo no período da manhã ou à noite, já usa aqui o Jornal da Mix para a gente fazer a divulgação e acionar as autoridades também, tá? Então anota aí, ó, 98170-9808, 98170-9808. Se não quiser aparecer, não tem problema, né? Divulgar o nome não tem problema, passa a informação por áudio ou por texto para esse número, que a nossa produtora, a Vânia Avelino, vai em busca de mais detalhes. 6h48, boletim do interior com Mozaluna, é o Boletim Integração. Bom dia, estamos de volta aqui com o Boletim Integração de hoje, nesta quarta-feira, com muitas informações dos municípios alagoanos e também
do turismo, estamos na alta estação. Alguns fatos têm acontecido aí que precisam ser evitados com a fiscalização das autoridades responsáveis. Muitas coisas mesmo. Temos notícias aqui da Praia do Gunga, temos aqui fiscalização de pousadas em Maragogi, Japaratinga, temos a questão do narcotráfico em Arapiraca, isso mesmo, gente. Tem a festa da padroeira de Arapiraca, a programação e muito mais, certo? Mas antes, vamos aos nossos patrocinadores, começando pelo Café Quente, esse café maravilhoso, produzido pelas Indústrias Reunidas Coringa, que também produz o flocão de milho, que nos proporciona aquele cuscuz delicioso. As Indústrias Reunidas Coringa é orgulho de Alagoas, está localizada no coração do estado, a nossa querida Arapiraca. Isso mesmo. Também estamos sob o patrocínio do Grupo Hoteleiro Português Vila Galé, com Vila Galé Alagoas, na Praia de Carro Quebrado, Barra de Santo Antônio, 30 minutos de Maceió, um hotel com 7 restaurantes, piscina aquecida, praia maravilhosa. Também estamos sob o patrocínio da Companhia Aérea Internacional Portuguesa, TAP Air Portugal, com 3 frequências semanais, Maceió, Lisboa, todas as terças, quintas e sábados. O voo sai às 19h45, chegando às 8h45, 7 horas e meia de voo, com 4 refeições a bordo. Você saboreia aí um bom vinho, um bom espumante, assiste um bom filme. E aproveite as promoções de TAP para viajar para a Europa, R$ 3.500 e de volta, certo? Também estamos sob o patrocínio da Rede Hoteleira Portuguesa Miramar, localizada em Nazaré, a cidade das ondas gigantes. Isso mesmo, um abraço ao meu amigo Serafim Silva, lá em Nazaré, cidade maravilhosa. Em breve, fevereiro, estarei de volta a Nazaré para reencontrar amigos, né, surfistas que estão por lá e assistir aquelas ondas gigantes maravilhosas. E provar aquela lagosta gostosa. Também estamos sob o patrocínio da Mineração Vale Verde, minerando o futuro no coração de Alagoas. E Hotel Rochedo em Penedo, agora com a Penedo Turismo também, tá certo? Vamos às informações. Gente, circula aí nas redes sociais um depoimento de um turista reclamando de algumas coisas que vem acontecendo na Praia do Gunga. Mas aquilo não é generalizado, aquilo é bem pontual. Eu conversei ontem com o Diogo, que é uma pessoa responsável pela praia, pela organização de tudo. Existe uma grande preocupação dos profissionais, dos pais de família que trabalham ali, das mães também de família que trabalham ali. Há um trabalho todo de acompanhamento, treinamento, limpeza. Então são problemas pontuais, tá certo? Mas a gente vai estar lá em breve fazendo uma reportagem para mostrar para vocês, em loco, como é que funciona todo o serviço da Praia do Gunga, tá bem? Olha só, fiscalização das pousadas que estão em construção em Alagoas.